Meus amados, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que é Cristo, né? Hoje nós estamos aqui celebrando Deus num culto muito especial, o dia da ressurreição, é o dia, né, para os cristãos, é o evento principal, o grande evento. E hoje Deus vai nos ministrar a palavra, né, através do que a palavra, do que a Bíblia diz a respeito da ressurreição. Mas antes eu quero convidar você a entregar o seu louvor, a sua adoração, o seu culto. E para isso também você precisa, né, estar preparado diante de Deus, para não estar diante de Deus disperso, ou não deixar que alguma preocupação, algum cuidado deste mundo, alguma tristeza, alguma coisa que te acusa, que acusa a sua consciência de não estar diante de Deus, né, pleno, não estar diante de Deus inteiro. E para isso então nós vamos clamar a Deus, que Deus nos faça dignos de prestar a Ele culto, e que nos faça dignos também de receber dele uma porção especial nesta noite. Eu quero aproveitar para agradecer a todos que estão acompanhando conosco, né, nesse canal, que a graça de Cristo seja sobre sua vida, sua casa, que você viva um tempo agradável, um tempo de renovo, de restauração, de força, de vigor, de saúde. Que Deus assim esteja te alcançando, e que Deus assim esteja alcançando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui para te entregar o nosso louvor. Nós estamos aqui, ó Deus, para proclamar, ó Deus, a tua graça, e para dizer ao Senhor, ó Deus, que nós te amamos. Nós te amamos porque nos sentimos amados, amados sem merecer. Nós, ó Deus, te glorificamos porque temos visto o teu poder, a tua glória, temos visto a tua graça, ó Deus, sobre toda a criação, em especial o cuidado que o Senhor tem sobre os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, recebe, ó Deus, a adoração, a gratidão, o louvor. Receba, Pai, em nome de Jesus, receba, ó Deus, o nosso culto, receba o culto dos teus filhos, o culto da tua igreja, a tua igreja que se reúne, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus. Nós também clamamos, Pai, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, venha nos abençoar, venha, ó Deus, ministrar, ó Deus, sobre nós uma palavra, venha, ó Deus, trazer força e ânimo, venha renovar a nossa fé, Deus, vem despertar o teu povo, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Visita, ó Deus, a tua igreja, visita as famílias, Pai, visita os teus filhos, visita aqueles que te buscam, Pai, em espírito e verdade. Ó Deus, contempla todos aqueles que com sinceridade de fé te buscam, Deus, e em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, ministra essas vidas, ministra esses corações. Assim, ó Deus, nós queremos estar diante do Senhor, te entregando o que nós preparamos para o Senhor, e te pedindo em nome de Jesus, também que o Senhor derrama sobre cada um de nós uma bênção especial, que nos oriente, que nos alimente, que alicerce a nossa fé, que nos faça crescer, que nos faça entender, ó Deus, o propósito do Senhor para conosco, para com a tua igreja nesse mundo, nesses tempos difíceis. Pai, nós oramos por esses que sofrem nesses tempos difíceis, por esses que sofrem, ó Deus, em Macaé, no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Clamamos, ó Deus, por essa situação, clamamos, meu Deus, por esse estado de coisas, clamamos a tua graça pelos que administram, pelos que governam, pelos que estão, ó Deus, investidos de autoridades. Em nome de Jesus, abençoa os governantes desse país, abençoa os governantes da terra, Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, da tua criação, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Antes de mais nada, nós vamos louvar, bendizer e adorar com os cânticos. E daqui a pouco a gente volta, né, para ministrar a palavra do nosso Deus.
Graça e paz, queridos, boa noite. Graça e paz, queridos, boa noite. Deus abençoe a sua vida, aí na sua casa, no seu lar. Logo quando eu cheguei aqui, a gente estava conversando sobre esses decretos de igreja fechada, não, que se deve abrir ou não. Entendimento de alguns é que deve abrir, de outros é que não. Mas o problema é que nós não estamos limitados como adorador na condição de templo em si. A mulher samaritana beira do tanque, o entendimento que ela tinha por parte dos judeus era no tempo que se devia adorar. E, por ensinamento de seus pais, por parte lá dos samaritanos, era no monte. Mas o ensino de Jesus não nos limitou nem o templo nem o monte, mas que devemos adorar em espírito e em verdade. Esses verdadeiros adoradores. Te convido a se colocar de pé na sua casa, a fechar os seus olhos e adorar junto conosco.
amor.
almas e encher a nossa mente com todo o entendimento, Senhor, do Seu Espírito, para que possamos, ó Deus, então ser cheios da Sua palavra e possamos ser transformados, ó Deus, impactados. Que ao retornarmos, Senhor, para as nossas casas, no término desse culto, nós não possamos, ó Pai, sair daqui vazios, mas cheios, Deus, cheios da Sua presença, cheios do Espírito, ó Senhor, cheios do Seu amor e cheios da Sua graça, Senhor. Senhor, eu te peço pela vida de nosso querido e amado pastor, Senhor, a qual o Senhor vai derramar as suas bênçãos nessa noite através da sua palavra, e que a sua igreja que está em casa sentada ali, ó Pai, para meditar e ouvir, porque tem sede de ouvir a sua palavra, Senhor, para que possam ser alimentados, para que possam nos seus lares agora onde estão, Senhor, ser abraçados por essa graça, por esse amor e por essa infinita misericórdia, Deus. Abraça-nos, abraça-me. Amém. Amém, pastor. Amém, amém, e graças a Deus. Meus amados, sem mais delongas, como a gente fala, eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos, para a gente trazer uma reflexão sobre a evidência, ou as evidências, aquilo que a Bíblia fala a respeito da ressurreição e a influência da ressurreição. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Quem é do Evangelho, quem é desse meio religioso cristão, tem familiaridade com essa história, a história de dois discípulos de Jesus, duas pessoas que conheceram a Jesus, creram em Jesus e que viveram uma experiência no dia da ressurreição de Jesus, no primeiro dia da ressurreição, naquele domingo, o domingo da ressurreição. E esse texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que fala a respeito dos dois crentes, dos discípulos no caminho de Emaús. Então, Lucas 24, de 13 em diante, diz assim: e eis que no mesmo dia, no dia da ressurreição, a gente vê aí que no primeiro versículo fala, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, algumas mulheres foram ao sepulcro e chegaram lá, elas foram levar perfumes, né, para colocar no corpo de Jesus. Elas tiveram a visão de dois anjos, e os anjos disseram para elas que Jesus não estava ali porque tinha ressuscitado, e os anjos lembraram que Jesus tinha dito para elas isso quando estava lá na Galileia ainda, né? Tipo, semana passada ele falou isso com vocês, né? E elas foram correndo falar com os discípulos ficaram incrédulos, mas Pedro foi correndo. João conta que Pedro e João até chegou primeiro, mas Pedro chega depois e entra no sepulcro, e chegaram lá, não tinha corpo nenhum, não tinha corpo de ninguém, menos ainda de Jesus, enfim. Então, a Bíblia diz, né, que no primeiro dia, no mesmo dia, iam dois deles, dois crentes, dois discípulos, não eram dois apóstolos de Jesus, não eram dois dos 12, eram dois das milhares de pessoas que conheceram a Jesus, que tiveram suas vidas transformadas, que creram em Jesus e que seguiam a Jesus como nós. Esses dois iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Essa aldeia ficava aí cerca de 6 quilômetros, era uma distância assim, como Frade e Glicério. Então, a Bíblia diz no versículo 24, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles
estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E lhes disse, Jesus disse a eles, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu o único peregrino de Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes, ou nossos governantes, no caso, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Eles falaram essas coisas com a gente, mas eles não viram. E porque eles não viram, nós não acreditamos. Versículo 25. E ele, Jesus, lhes disse, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, todas. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles, os dois discípulos, o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E aí Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu deles. Jesus desapareceu deles. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Aí já não restava mais nenhuma dúvida, irmãos? Meus amados, esses 12 discípulos, irmãos, representa bem assim a vida da igreja, o testemunho da igreja. Esses 12 discípulos representam bem assim o ânimo deles representam bem o nosso ânimo. Eles refletem o que nós vivemos hoje. Daí a importância da gente viver a ressurreição de Cristo. E todos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, especificamente dão conta, assim, dão prova, evidenciam a ressurreição de Cristo. Tudo que o mundo queria é ter uma prova que Jesus não ressuscitou. Tudo que as autoridades queriam, tudo que os judeus queriam, tudo que os incrédulos queriam,
é que as autoridades mostrassem o corpo de Jesus morto. Mas esse corpo nunca apareceu. Pelo contrário, esse corpo apareceu ressuscitado. Ele apareceu vivo. Morto não. Morto não. Botaram guarda no túmulo de Jesus. E aí quando foram procurar Jesus, cadê Jesus, né? Jesus não estava ali. Não estava mesmo. Isso é uma evidência clara da ressurreição de Jesus. Jesus já tinha dito que era necessário que ele morresse e que ficasse, né, nessa condição e ressuscitasse ao terceiro dia. E, meus amados irmãos, nesse texto que nós lemos, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes a respeito de como a ressurreição de Cristo é uma influência maravilhosa, é uma energia poderosa para nós, Igreja de Cristo hoje, para nós, crentes de Cristo hoje. A ressurreição exerce sobre nós, Igreja de Deus, exerce sobre nós, discípulos do Mestre, um impacto profundo e transformador. Meus irmãos, nos versículos 13 a 24, nós vemos como esses dois discípulos, esses dois crentes, viviam imediatamente após a morte de Jesus. Deixa eu só recapitular uma coisa aqui. Esses dois homens conheceram a Jesus e eles falam assim: olha, nós conhecemos a Jesus, ele era um varão poderoso em obras e em palavras, diante das autoridades, diante do povo, diante de Deus. Nós fomos transformados pela vida desse homem, né? E agora eles estão deixando Jerusalém, o lugar que tudo aconteceu, e estão indo para casa. E aí a Bíblia descreve sobre eles nesses próximos versículos aí, de 13 a 24. No versículo 13, irmãos, a Bíblia diz que eles estavam dispersos. Diz assim a palavra: no mesmo dia iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém. Tudo estava acontecendo em Jerusalém e eles saindo do foco, eles perdendo o foco. Parece assim que a vida com Cristo perdeu o sentido. E agora, na verdade, esses homens estão dispersos. É como se nada tivesse acontecendo, mas eles não estão só dispersos. O versículo 14 vai dizer que eles estão confusos. Versículo 14 diz assim, né? Eles iam falando entre si, né? Iam perguntando, parece que eles não estavam acreditando, nada mais fazia sentido. Eles mesmo iam reportando as coisas e dizendo assim: gente, parece que a gente viveu uma coisa, mas que isso não tem mais sentido. Parece que a gente viveu um sonho, uma fantasia, né? Será que a gente estava sonhando? Esses homens estavam dispersos, esses homens estavam confusos. Os versículos 15 e 16 diz que Jesus apareceu a eles e perguntou a eles o que eles estavam fazendo, né? O que eles estavam falando, por que eles estavam daquela maneira. Mas o versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como se estivessem fechados, é como se estivessem cegos. E na verdade, irmãos, esses homens aqui, esses dois crentes, esses dois discípulos, estavam espiritualmente cegos. Meus irmãos, quando a gente não vive a perspectiva da ressurreição, a nossa fé é morta e o nosso entendimento é pequeno e a gente vive uma espiritualidade assim cega, como se os nossos olhos fossem cegos. E diz mais no versículo 17, Jesus pergunta para eles assim: que palavras são essas? Por que vocês estão com essa cara? Por que vocês estão tão tristes, desanimados, confusos, dispersos, espiritualmente cegos, tristes, temerosos? Mas agora a Bíblia diz assim, Jesus pergunta assim: por que vocês estão tão tristes? O versículo 18 a 20 vai dizer que eles estavam com medo, por isso que eles estavam voltando, né? Eles respondem para Jesus assim: por acaso você é o único aqui dessa região que não sabe das coisas que aconteceram? E Jesus pergunta assim: que coisas? E ele responde assim: as coisas que dizem respeito a Jesus de Nazareno.
Ele era uma pessoa incomum, mataram ele, prenderam. Nós estamos até com medo de acontecer alguma coisa com a gente também. Mais ou menos isso, né? Eles estavam com medo. O versículo 21 vai dizer assim, ó: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Meus irmãos, esses homens estão também frustrados, com medo, tristes, cegos, dispersos, desanimados, confusos. Meus irmãos, cristianismo sem ressurreição é isso. Na verdade, eles estão também incrédulos, porque eles dizem assim: as mulheres falaram que foram no sepulcro e viram 2 anjos que falaram para elas que ele ressuscitou. É verdade também que alguns dos crentes, até dos apóstolos dele, foram lá e disseram que tudo que as mulheres falaram tem sentido, porque não viram nenhum sinal de corpo de Jesus. Mas eles não viram. E como que a gente vai crer se eles não viram? Nós não vimos e eles não viram. Eles estão incrédulos, frustrados, temerosos, tristes, cegos, dispersos, confusos. É isso que é, meus irmãos, cristianismo sem esse poder, sem essa força, sem essa dinâmica da ressurreição. E aí, o relato dos versículos seguintes, dos versículos de 25 a 30, vão falar de como a Bíblia, ela nos traz de volta para o foco e para o centro, né? Como ela nos atualiza, como ela nos foca, como ela nos potencializa, como ela nos coloca na direção, como ela ministra sobre nós a palavra de Deus, o testemunho, né? Do Espírito, de como ela nos coloca de novo no centro e no lugar do entendimento. A Bíblia diz, nos versículos de 20 a 30, que Jesus falou assim: gente, que isso? Então, como é que vocês são tão necios de coração para crer em tudo que os profetas disseram? Como é que vocês não creem nos profetas? Como é que vocês dizem que vocês são crentes? E como é que vocês não creem na Bíblia? Jesus está dizendo assim. E aí no versículo 26 até o versículo 30 vai dizer assim, que Jesus, começando por Moisés, passou por todos os profetas. Meus irmãos, e Moisés e os profetas falam muito de Jesus, da sua morte e ressurreição. Passou por todos os profetas, nos versículos 25 a 27. E depois no versículo de 28 a 30, a Bíblia diz assim, eles chegaram na aldeia, e aí esses dois convidaram Jesus para entrar. Jesus acabou entrando e partiram o pão com eles, e aí eles entenderam, os olhos foram como que abertos, e eles entenderam que é Jesus. E agora já é o testemunho dos evangelhos. Nós temos aqui o testemunho dos apóstolos, aliás, nós temos aqui o testemunho dos profetas, nós temos o testemunho do evangelho, dos apóstolos e dos discípulos, a respeito da ressurreição. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, no capítulo 15, de 1ª carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que se a gente não crê na ressurreição, a nossa fé é em vão. E há tantas evidências da ressurreição, ele diz assim, olha, tanta gente testemunhou a ressurreição, que é impossível a gente negar a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 3 até o versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o 3º dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, né? E depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos,
E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E aqui o apóstolo Paulo nem fala das mulheres, ele fala dos 12, fala de Pedro, fala de um grupo de 500 pessoas. Claro que as mulheres estão incluídas aí, né? Ele não fala especificamente, né, desse testemunho aqui de Lucas 24, mas desse grupo aí de mais de 500 pessoas, né? O apóstolo Paulo diz assim: ele apareceu para mim. Então é impossível negar a ressurreição, e a gente precisa crer no testemunho dos profetas e dos evangelhos, um testemunho da Bíblia a respeito da ressurreição de Jesus. E agora, com esse testemunho então, e agora com os olhos abertos, e agora com o entendimento correto, o versículo 31 do texto que nós lemos de Lucas 24 a respeito dos 2 discípulos, né, que iam no caminho de Emaús, que pararam com Jesus e que partiram o pão. A Bíblia diz assim: abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e conheceram que é Jesus, entenderam que era Jesus, e Jesus na mesma hora desapareceu deles. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é o que nos faz entender o Evangelho. A ressurreição de Jesus é o que nos faz abrir os olhos para a pregação do Evangelho. Quem não crê na ressurreição, quem não aceita Cristo ressuscitado, ele é incapaz de receber o Evangelho, de crer no Evangelho, de se entregar ao Evangelho. É por isso que muita gente que tem cultura, que tem um discernimento apenas humano, intelectual, racional e lógico, tem dificuldade de viver uma experiência de fé. Vive como esses dois discípulos estavam anteriormente. Os apóstolos disseram que parece mesmo que ele ressuscitou, mas nós não vimos. Então, se eles não viram e nós não vimos, não dá para a gente crer. Meus amados irmãos, é a certeza de que Jesus ressuscitou que nos abre os olhos para entender o Evangelho. O versículo 32 diz que eles disseram um para o outro: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Os olhos abriram, o coração queimava, os corações queimavam. Eles disseram assim: você lembra quando ele começou a falar da Bíblia para a gente sentiu o coração queimando? A gente sentiu um calor no coração? Talvez você seja um crente que há muito tempo não tem prazer de abrir a Bíblia. Você não sente o seu coração arder quando você arde a Bíblia. Aquele ânimo, aquele fervor, aquela força, aquele prazer de fazer o coração queimar desapareceu. Que nesta noite, em nome de Jesus, você receba de novo essa unção, que você receba de novo essa porção de Deus, o seu coração queimar quando você lê a palavra, quando você ouve no Evangelho, quando você vai às Escrituras. E no versículo 33 a Bíblia diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles tinham saído de Jerusalém, já era de noite, era perigoso, era tarde, eles estavam cansados. Agora não tinha mais distância, não tinha mais cansaço, não tinha mais dia, nem hora, nem lugar. Agora a disposição deles foi renovada para testemunhar e para proclamar a experiência que eles viveram. Agora eles querem testemunhar, agora eles querem proclamar, agora eles não estão mais cansados, agora os seus pés são velozes, agora, depois da experiência com Cristo ressuscitado, a disposição deles é outra, o ânimo é outro. A ressurreição causou um impacto tão grande naqueles dois discípulos, um impacto assim no seu ânimo, na sua fé e no seu testemunho. Meus irmãos, que a ressurreição de Cristo te motive a viver a sua fé como uma fé viva, para você esperar a vinda de Cristo.
porque senão você não vai viver como quem espera se encontrar com Jesus. Que a ressurreição de Cristo te motive a viver a sua fé viva, também para você poder compartilhar, testemunhar, proclamar da ressurreição, com poder, com unção, com coragem, com autoridade, com ousadia, com disposição e principalmente com prazer. Com prazer. Meus irmãos, a certeza que nós temos de que Cristo ressuscitou é a única coisa que dá sentido à nossa fé. O apóstolo Paulo diz que se nós não cremos na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, não tem sentido a nossa fé e nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora nós cremos na ressurreição de Jesus e cremos na nossa ressurreição. Assim como Ele morreu em nosso lugar, Ele levou sobre si os nossos pecados e Ele ressuscitou, assim nós cremos que Ele morreu a nossa morte e inaugurou para nós a ressurreição, que nós vamos viver no tempo de Deus, quando Ele, Jesus, vier nos chamar de volta, para nós estarmos diante dele, como a Bíblia termina dizendo esse texto no versículo 36. Jesus aparece no meio deles e diz assim: Pai seja convosco. Meus irmãos, todos que amam a Cristo precisam alimentar no seu coração a esperança de um dia estar reunido de novo com todos os crentes e Jesus aparecer no meio de nós e dizer a mesma coisa: Pai seja convosco. Eu vou apresentar vocês para Abba, para o Paizinho querido. E aí esse Jesus vai abrir a porta, do trono, a porta da sala do trono, e nos apresentar assim: Abba, os seus filhos adotivos, filhos e filhas, meus irmãos, Abba. É isso que alimenta a nossa fé. É entender, é crer e entender pelo Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para garantir a nossa ressurreição, a nossa vida eterna. Que isso seja suficiente para nos dar ânimo, coragem, força, vigor, autoridade, unção, ousadia e principalmente a alegria de viver o Evangelho. E sabe de uma coisa, meu querido irmão? Tem muita gente que precisa ouvir da sua fé, muita gente que precisa ouvir o seu testemunho, muita gente que precisa ouvir da ressurreição pela sua boca, como os discípulos precisavam ouvir da boca daqueles dois, e como eles precisavam ouvir da boca dos outros, porque é isso que faz arder o nosso coração. Eles precisavam ouvir de Jesus, e eles ouviram de Jesus, e ouviram do testemunho também uns dos outros. É isso que eu queria compartilhar, como a experiência desses dois crentes no caminho de Emaús simboliza o nosso testemunho como Igreja de Cristo 20 séculos depois. 20 séculos depois disso, 2.000 anos depois disso, é isso. Se a gente perder a perspectiva da ressurreição, a nossa fé perde o sentido, e a gente perde o foco, e fica disperso, e confuso, e espiritualmente cego, e triste, e desanimado, e perdido. Mas a gente se volta para a Bíblia, se volta para os profetas, se volta para os evangelhos, se volta para a evidência da ressurreição, e aí Deus transforma, nos trazendo de volta para o centro e para o foco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você renove a sua fé, que você renove o seu ânimo, que você renove o seu testemunho, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando, o Renato vai vir cantar mais um cântico para nós, e quero aqui dar um abraço carinhoso, mandar lembrança para alguns irmãos, que nos acompanham, mandar um abraço carinhoso para o Laerte, para a Anne, que está aí acompanhando a gente, para todos os irmãos de perto e de longe, vizinhos, amigos, parentes. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esta noite, a sua família, a sua casa, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te abençoe com saúde, com paz. E por favor, irmãos,
por favor mesmo, tenha cuidado com você mesmo, evite os riscos, né, dessa pandemia, e vamos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para que essa situação, né, passe logo. Eu quero aqui mandar um abraço especial também para o Jorge, né, que essa semana teve até internado, né, por conta da pandemia. Meus irmãos, Jorge, nosso irmão, é um atleta. Jorge é um atleta. Jorge é um atleta que vem de Macaé ao Frade de bicicleta, circula esses morros aqui de Boa Alegria, Bicuda, sai aqui no Frade de novo. Jorge sobe esses morros e desce correndo. Jorge, irmão, passou um mau pedaço, né, com Covid, está se recuperando. A família dele pegou Covid. Jorge, nós estamos felizes pela sua vida, pela sua saúde. E por Jorge, por todos os irmãos, né, que nós não queremos perder nenhum irmão. Se cuide, meu irmão, né? Não se exponha e faça isso, né, como um testemunho mesmo de fé, obediência também e espiritualidade, né? É isso. Que Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus, para toda a igreja de Cristo. Amém. Amém, queridos. Amém, né? Graça e paz mais uma vez. Eu acabei mudando o louvor para trazer aqui no final, né? O pastor começou a pregar sobre a evidência da ressurreição. Então, eu tinha pensado em outro louvor em casa. A gente começou a cantar sobre a fidelidade do Senhor, e depois a gente começou a exaltar, dizer que aquele que está sentado no trono é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. E por terceiro a gente cantou sobre a nossa necessidade de viver a total dependência do Senhor. E em resumo, para encerrar aqui, né, o pastor falou da evidência da ressurreição. E a fé cristã é isso, na verdade. Paulo vai dizer que a fé cristã se sustenta na ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, tudo isso que a gente faz aqui é ilusório, é fantasia. Mas o Espírito Santo nos testifica. E se você for estudar um pouquinho só, você vai descobrir que a evidência da ressurreição não está registrado somente no que a gente chama cristão de Bíblia, mas na história, e não dá para negar isso. Então Cristo é quem? Cristo é aquele que saiu lá da eternidade e entrou aqui nesse tempo para nos tirar deste tempo e nos levar lá para a eternidade. Renato, enquanto você está introduzindo o cântico aí, queria mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão ministro, né, Levi, Diane, sua família. Queria mandar um abraço carinhoso aqui também para o irmão Zé Inácio, Samanta, Sara, Sofia, essa família também. E a todos os